Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava,
mas eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra.
E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início,
nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia.
Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas.
Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós.
Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade,
achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte.
O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história.
não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início,
nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados. Quando me mudei para aquela nova cidade, achei que seria apenas o começo de uma vida diferente. Novas ruas, nova casa, novas pessoas. Eu queria deixar tudo para trás e tentar recomeçar. Mas tudo mudou no dia em que conheci alguém que parecia viver no limite o tempo todo. No início, nós dois éramos como fogo e gasolina, sempre discutindo, sempre provocando um ao outro. Só que quanto mais tempo passava, mais eu percebia que aquela tensão escondia algo muito mais forte. O problema era que nosso mundo estava cheio de regras, segredos e pessoas que nunca aceitariam o que estava acontecendo entre nós. Cada escolha parecia errada, cada sentimento parecia proibido. Mesmo assim, era impossível ignorar o que eu sentia. Entre corridas perigosas, discussões intensas e momentos que mudaram tudo, eu percebi que às vezes o coração não segue nenhuma regra. E talvez essa seja a maior verdade da minha história. Não importa o quanto tentem dizer que é errado, alguns sentimentos simplesmente não podem ser evitados.